Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, 28 de janeiro. O mundo do trabalho hoje está repleto de acontecimentos, de fatos, de notícias. A mais importante dela é o Dia Nacional de Protesto em defesa do emprego por direitos, realizado pelas centrais sindicais em várias regiões do país. Por exemplo, em Curitiba, os sindicatos metalúrgicos foi juntando o pessoal que trabalha na Grande Curitiba, nas montadoras, etc. E a certa altura conseguiu reunir cerca de 40 mil pessoas, certamente a maior manifestação que houve no Brasil, dadas as peculiaridades. Em São Paulo, as centrais sindicais, as 6 oficiais, mais a CGTB, fizeram um ato na Avenida Paulista. Eu fui até lá, dei uma passada rápida, havia cerca de 10 mil pessoas, segundo a estimativa do Miguel Torres, presidente da Força. Eu achei o ato representativo, primeiro oportuno, porque ele combate o pacote fiscal, que é um pacote neoliberal. Segundo, foi unitário, então, portanto, expressou uma força política, tem uma qualidade política no ato. E terceiro, acumula forças para a grande marcha da classe trabalhadora, a 9ª marcha, dia 26 de fevereiro. Foi um ato grande em que, mais uma vez, o movimento sindical expressou a sua representatividade, a sua força e a sua responsabilidade, seus compromissos com o desenvolvimento, com a inclusão social, com os direitos, porque, como dizia o professor Aníbal Fernandes, advogado, genial figura humana, dizia o seguinte: os direitos são a propriedade do povo. O povo não tem ação da Petrobras, não tem fazenda, não é dono de máquinas. O que o povo tem? Tem os seus direitos. Se ele corta os direitos, o povo fica empobrecido, obviamente. Então, o ato lá hoje teve esse sentido também de valorizar os direitos enquanto conquistas da cidadania e conquista das pessoas para o seu bem-estar, para a sua melhoria do padrão de vida. Hoje nós não vamos falar não temos dirigentes sindicais aqui, é o que me consta, nenhum é dirigente sindical. Né? E também não sei se pretende ser, quem sabe, né? Hoje nós reunimos jornalistas que trabalham na área sindical, 3 jornalistas. Vou começar pelas mulheres, a Rita Casaro, que é assessora de imprensa do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Rita, muitíssimo obrigado pela sua presença, você é sempre simpática e sorridente. Eu que agradeço, Franzinho, é um prazer estar aqui. Esse programa que eu acompanho sempre por dever profissional, é uma alegria estar aqui com você, com o Marco e com o Val. Aproveitar e mandar um abraço ao Murilo, ao Palmesan e a outros diretores dos sindicatos de engenheiros, é uma entidade efetivamente atuante, né? 80 anos completou e 80 anos de muita ação, de muito trabalho prestado à sociedade brasileira. Está aqui estreando hoje, aqui os 3 estreias, acho que é a Câmara Aberta, o Marco Tirelli, que é assessor de imprensa do Sintetel, Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação no Estado de São Paulo. Marco, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Franzinho, muito obrigado aqui em rever os colegas, um prazer estar aqui para discutir a questão da imprensa sindical, que é um assunto muito interessante, muito relevante para nosso povo, nossos trabalhadores. Tá. E por fim, Val Gomes, assessor de imprensa da CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Val, obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, viu, João? Bacana, tamo junto. Nós teremos lá pelo 15º minuto a participação de um dirigente sindical pelo telefone, que é o cabeça, o Josinaldo José de Barros, que vai falar hoje do lançamento do Guia de Conquistas, que a entidade vai fazer dia 30, portanto, sexta-feira, em Guarulhos, e também sobre a audiência que aconteceu no tribunal hoje com os trabalhadores da MTP. Fecharam-se as 2 unidades de Guarulhos, a empresa tem mais 2 unidades em Mauá, e quero crer, não estou aqui acusando, que eu não tenho prova, de que nós estamos diante de um quebrador de empresas, que é o dono lá, que parece que não é a primeira que ele quebra. Agora se inventou um novo tipo de empresário, é um empresário, são investidores que compram empresas que estavam no lucro e quebram essas empresas por razões que aí, acho que a Polícia Federal talvez tivesse explicações que eu não tenho aqui para dar. Então, os trabalhadores 770 foram mandados embora. Imagina a aflição daquelas famílias. Não receberam a segunda parcela do 13º, não receberam o salário quinzenal de janeiro, portanto, vamos ver o que se faz daqui para frente. Rita Casaro, o Sindicato de Engenheiros é uma categoria de nível universitário, tem até a CNTU, que é a confederação que agrega, né, os profissionais dessa formação. E os engenheiros tem muitos engenheiros que eles são profissionais liberais, outros têm pequenos escritórios e outros são funcionários públicos ou de empresas privadas. Como é que é fazer a comunicação sindical de uma categoria com esse perfil? Classe média, digamos.
Eu acho que fazer qualquer comunicação sindical não é tarefa simples, né, Franzin? E você tem a grande batalha que eu vejo nisso, é você conseguir, é a batalha da informação, é você levar a informação do ponto de vista do sindicato, que em última instância é a informação do ponto de vista do engenheiro, nesse mar de informações que tem aí uma disputa de contra-informação. Então, hoje o que a gente faz é lançar mão de todas as possibilidades, né? Do tradicional jornal impresso, do qual a gente não abre mão, mas, obviamente, de todas as possibilidades eletrônicas, com as redes sociais, o site, e também, hoje, um programa de TV que é veiculado aqui pela TV aberta, todas as segundas-feiras, às 19h30. E como é que chama o programa? JE na TV. É o Jornal do Engenheiro. Jornal do Engenheiro na TV, a versão Jornal do Engenheiro impresso, televisiva. este que eu tenho em mãos aqui. É uma das edições, né? Essa aqui de Essa é janeiro, a mais recente. penúltima edição, não, temos Tá. até uma mais recente. Homenagem a profissionais marca a comemoração do Dia do Engenheiro. Dia do Engenheiro, que dia que é? 11 de dezembro? 11 de dezembro. Bacana, bacana. Depois a gente mostra outros materiais. Bom, ô Marco, você trabalha num sindicato que é ligado às novas tecnologias, porque as telecomunicações estão muito ligadas ao que é de mais avançado tecnologicamente. E eu tenho aqui uma revista que é feita, depois eu achar no meio das minhas bugigangas aqui. Obrigado. A revista Linha Direta, aliás, também é um bom nome, né? Um nome autoexplicativo, né? E eu queria saber, trabalhando numa categoria dessa, com essas características de lidar com a alta tecnologia, se vocês utilizam muitas novas ferramentas e as novas tecnologias para se comunicar com a base. E a sociedade, que não fala só com a base, né? Sim, exatamente. Nós vamos naquela linha, nós também temos um jornal impresso, que é o Linha Direta também, o Linha Direta Jornal. Nós temos uma comunicação exclusiva para aposentados, que a gente tem bastante aposentados na nossa base. E é impresso? Impresso, e eles recebem, cada um recebe em sua casa, através do nosso mailing. E nós também atuamos nas redes sociais, nós também temos agora uma web TV, chama Programa Ponto de Encontro. Ele vai ao ar por uma TV da web, mas ele fica disponível no site, todos os programas, que o site é o sintetel.org. E a gente também tem essa revista, que é um material um pouco mais trabalhado, com textos um pouco mais trabalhados, que vão um pouco mais profundamente nos assuntos. E a gente utiliza o nosso site, que é a nossa grande menina dos olhos. O nosso site tem um acesso assim muito legal, bem grande, e a gente procura e a gente está conseguindo sempre 2 notas novas, no mínimo 2 notas novas por dia, o que faz o site ser atual. Agora, no que diz respeito à base, a nossa base é muito heterogênea, Sim, sim. porque ela tem trabalhadores que trabalham chamadas prestadoras de serviço, que é aqueles que trabalham os IRLAS, que é um instalador reparador de linhas, ele fica no poste, aquele que vai na caixa subterrânea, como também tem engenheiros, como também tem pessoas de alta tecnologia. E, Essa categoria é bem eclética. É bem eclética, a gente tem que abordar todos esses assuntos e todos esses trabalhadores. Então a gente tem que fazer um texto que seja um texto direto, um texto curto e um texto informativo. A gente busca sempre um tripé para tratar da notícia. A gente segue do seguinte pressuposto. O dia a dia nas empresas, a gente trata os dia a dia nas empresas, que é os problemas que o trabalhador tem, as denúncias e tudo mais. Depois a gente faz a ação sindical, que é o segundo ponto do tripé. O que o sindicato fez para atuar junto a esse problema. Perfeito. E em terceira questão, a gente trata das questões sociais. Então, como assim, para o trabalhador correlacionar os fatos do seu dia a dia com a natureza da classe dessas decisões de governos e patrões, que acaba forma esse tripé que um complementa o outro. E assim a gente trata a notícia lá no Sintetel. Perfeito. Já tem pergunta aqui do Jaime Bonfilioli, que participa de todos os nossos programas. Daqui a pouco o Jaime fala, viu, Val? Que o Jaime, se ele não falar, daqui a pouco ele manda uma outra e diz: você está me boicotando. Não é boicote, não. Você falará primeiro hoje com justiça, viu, Jaime? Eu quero falar agora com o Val Gomes e mostrar um material recém-editado pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Sintetel, filiado à Força, aliás, ao GT. Independente. Engenheiros Independentes. Sim. E CNTM, Força Sindical. Sindical. Imprensa Sindical Metalúrgico. É um manual, né? A serviço da mobilização dos trabalhadores metalúrgicos, representado pela CNTM, federações e sindicatos filiados. Se não me engano, são cerca de 160. Val, como é que é feita a comunicação lá em âmbito nacional? Porque do Oiapoque ao Chuí, vocês usam mais as ferramentas eletrônicas, impressas, rádio, TV, como é que é? A CNTM,
ela reúne mais de 150 entidades filiadas, representando no país todo mais cerca de 1.200.000 metalúrgicos. É uma grande federação, presidida pelo também presidente da Força Sindical, Miguel Torres. O objetivo da comunicação da CNTM é informar, mobilizar a categoria em todo o país, por intermédio da colaboração de todos os departamentos de imprensa, dos sindicatos filiados em todo o país. E são departamentos assim com diversas características. Temos departamentos de comunicação mais consolidados, com equipes maiores, com jornalistas, diagramadores, fotógrafos. Temos entidades com apenas um jornalista. E tem também uma característica de algumas entidades de que o próprio dirigente envia as notícias. Então, eu sou responsável pela gestão de comunicação do site da CNTM. Hoje, por exemplo, na cobertura do 28 de janeiro, dia de lutas, eu privilegiei as imagens dos metalúrgicos. Então, eu estou em processo ainda, né? Amanhã eu continuo fazendo essa cobertura, essa galeria de fotos dos metalúrgicos. E é interessante porque esse número de 10 mil, somado com o número de Curitiba, somado com o número do Sul Fluminense, em Brasília também teve manifestações, então é um número maior. Então, acho que a gente precisava divulgar esse número maior, que a mídia não vai dizer tanto isso, né, João? Perfeito. Rita, sindicato de base estadual, como é que é a estrutura? Tem gente, equipe e equipamento que dá conta do recado? A gente tenta, né? Nos esforçamos para dar conta do recado. É um sindicato de base estadual. Certo. Tem 25 delegacias sindicais espalhadas pelo estado, que são os braços avançados para estar perto da base. E todas fontes de informação, de notícia, todas fontes de informação. E aí nós temos uma área de comunicação que fica aqui em São Paulo, que não é tão grande assim, né? Nós trabalhamos, sou eu, mais 4 jornalistas, 2 web designers e designers gráficos, uma fotógrafa, 2 estagiárias e os dirigentes, que são todos colaboradores, né? São todos. Então, a gente precisa multiplicar os recursos e os esforços para dar conta, especialmente hoje que a gente tem essa demanda que é múltipla, né? A publicação impressa, as redes sociais, o site, o programa de TV. E a gente trabalha com alguns prestadores de serviço terceirizados também, como assessoria de imprensa e a produtora que faz o programa de TV para a gente. O programa é semanal? O programa é semanal. Perfeito. Marcos Tirelli, eu vou fazer a mesma pergunta, mas antes dar a voz aqui ao nosso Jaime, do Câmara Aberta Sindical. Ele diz aqui: para Franzinho, gostaria de lembrá-lo que vários trabalhadores brasileiros compraram ações da Petrobras, já utilizando o fundo de garantia que foi disponibilizado. Esses mesmos trabalhadores não estão sendo ouvidos nessa crise, principalmente de credibilidade da Petrobras. Ô Jaime, eu tenho uma opinião aqui um pouco diferente a respeito disso. Eu acho o seguinte, ações cassino. Todo mundo sabe que esse é um mercado que tem dono, que os caras manipulam. Eu não ponho meu rico dinheirinho suado, nem R$10 em ação nenhuma, porque eu sei que os caras, eles manipulam, vendem na alta e compram na baixa. Então, quem botou dinheiro lá, eu lamento pelos trabalhadores incautos que caíram no conto do vigário. Eu jamais usaria meu fundo de garantia para comprar ações, jamais faria isso, embora o fundo de garantia tenha uma renda vagabunda e uma renda que não paga a inflação. Às vezes isso até motivou as pessoas a irem para lá. E agora, sobre não ouvir os trabalhadores, se fosse só na Petrobras, dava-se um jeito, né? O problema é que isso é um mal nacional, a casa grande é a casa grande e assim tem que pedir licença para o senhorzinho para poder entrar, não é verdade? E sobre a sua pergunta, eu já vou passar direto para o Marco Tirelli. Do Sintetel, qual é a posição do senhor sobre uma possível regulamentação da imprensa, da mídia? Você tem uma opinião sobre isso? Olha, eu tenho assim uma certa opinião, eu vejo um pouco com o pé atrás. A regulamentação da mídia, eu acho que deveria, sim, a minha ideia é que não deve ser uma censura, né? Mas uma regulamentação, por exemplo, hoje só o outro lado tem voz. O nosso lado não tem voz. Se não há imprensa sindical, que ela tem um lado, que é o lado do trabalhador, nós não seríamos ouvidos. Os trabalhadores não teriam nem voz e nem vez.
E a mídia hoje, eu acho que ela necessita de uma regulamentação para democratizar, para que todos nós tenhamos os mesmos acessos e os mesmos direitos. Mas, obviamente, que nós somos, acho que todos nós aqui somos contra a censura. A gente não está falando em censura, nós estamos falando em regulamentação e em equidade, né? Sim, perfeito. Eu acho que, Rita, bastaria cumprir o que está na Constituição. Bastaria cumprir, regulamentar a Constituição, né? Desde Sim. 1988, vários dispositivos prevêem a democratização da comunicação. Essa coisa que existe, concentração de veículos de comunicação, propriedade cruzada, propriedade de canais por parlamentares, todas essas coisas que são proibidas e mesmo, obviamente, que todo mundo é contra a censura. Mas liberdade de expressão não é um valor em si. Eu, por exemplo, não posso publicar mentiras sobre as pessoas. Sim, isso é um limite claro da minha liberdade de expressão. E as TVs não obedecem aquilo que deveriam cumprir em relação a conteúdo que tem a ver com cultura brasileira, educação e etc. Perfeito. Val Gomes, eu tenho aqui uma revista, Primeira Conferência Nacional da Mulher Metalúrgica, Organização Sindical para a Vida e o Trabalho Decente, da CNTM. Eu te pergunto, na medida em que a imprensa sindical se organiza, se profissionaliza, produz materiais com regularidade, com qualidade, isso é uma forma de democratizar a comunicação na prática? Na prática, sim. Eu defendo a democratização dos meios de comunicação, mas enquanto isso não ocorre no país, a gente faz a nossa parte nas entidades. Com relação a este guia, este guia que você mesmo nomeou como guia, eu achei legal isso. A ideia da CNTM é fazer esse ano um 4º encontro de comunicação. E o objetivo é fazer com que todas as entidades filiadas, que são 154 filiadas, tenham uma estrutura mínima de comunicação. E no mínimo, uma página na internet, um jornal oficial para chegar até a base metalúrgica. Isso eu já vejo como uma democratização, e com páginas nas redes sociais. E o objetivo é esse. Eu acho que a gente já está fazendo uma certa democratização, ajudando as entidades com mais necessidade a ter uma estrutura mínima de comunicação. Agora, este guia, né, qual é o efeito que vocês já mediram o retorno dele? O que os dirigentes têm falado? O que os assessores de imprensa têm comentado? A repercussão está muito boa, tanto estaticamente como conteúdo, que ele é um incentivador, né? Ele é um guia que vai servir para o dirigente que tem a vontade de construir a comunicação para a categoria metalúrgica na sua base, ela que tem um guia, só uma receita básica de como fazer um jornal, uma reunião de pauta, como levar isso até a base metalúrgica, debater com o trabalhador os temas do jornal e a partir desse debate, o jornalista vai ter pautas seguidas, né, João? Perfeito. O Rita pergunta aqui o Kleber da Lapa se para ser assessor de imprensa de um sindicato é necessário ter diploma de jornalismo. Sim, né? Bom, a questão do diploma, independentemente de ser assessor de imprensa ou qualquer outra função, é uma questão em debate, como sabemos, né? Quando caiu a lei de imprensa no STF, caiu junto a obrigatoriedade do diploma. Existem projetos de lei no Congresso para que volte a obrigatoriedade do diploma, porque jornalismo não é uma banalidade, né? Sim. É preciso conhecimento técnico. Notícia não é qualquer coisa. Produzir notícia é uma coisa que envolve um conhecimento profissional. Sim. Mas, atualmente, o tema está em debate, mas, atualmente, a lei do diploma não vale. Né? Eu sou a favor do diploma. Você é a favor? Totalmente a favor, totalmente. Val? Eu sou a favor, eu acho importante a discussão no seguinte: eu acho que as faculdades de comunicação, elas têm que melhorar a qualidade. Acho que tem que lutar pela qualidade do ensino das faculdades, né? Eu vou até um pouco além. Eu vi uma vez um diretor da Escola Superior de Jornalismo da França, de Lille. Ele dizia que ele defende que jornalismo tinha que ser uma pós-graduação de qualquer outro curso. Que a pessoa tivesse uma formação sólida em economia, uma formação sólida em política e depois faria o jornalismo. Porque hoje em dia, a gente, ainda mais agora com essa não obrigatoriedade do diploma, qualquer um pensa que pode ser jornalista. Que não é isso. A gente tem conhecimentos técnicos, conhecimentos básicos para exercer a profissão. Por isso eu sou um defensor do diploma.
O assessor de imprensa Sim. de uma entidade sindical, assim, eu percebo que ele faz, na verdade, uma gestão de comunicação geral. Ele é publicitário no momento que ele cria um slogan, um cartaz. Ele é relações públicas quando ele faz assessoria de imprensa. Sim. Ele é jornalista quando ele faz entrevistas, reportagens, que é algo que eu defendo em toda a mídia sindical metalúrgica. Isso é uma batalha do dia a dia, para que a gente consiga, nos jornais metalúrgicos, fazer reportagens, não só propaganda da entidade, que é importante, sim, sim. A opinião da entidade, os benefícios que a entidade oferece para a categoria, mas também eu acho que é preciso avançar mais em reportagens, em entrevistas. Informação. Produzir informação. Conteúdo, né? Produzir conteúdo. Uhum. Mas eu acho também que tem que levar em conta com relação ao diploma, assim, a geração de jornalistas que o Brasil produziu que não foi formado em faculdade. Então existe todo essa questão também, né, João? Tem uma geração antiga que não passou pela faculdade. As pessoas que são contra o diploma usam muito esse argumento. É verdade. Eu acho que tem que equacionar essas dois eu elementos. acho, sem dúvida, eu conheço profissionais brilhantes que não são formados em jornalismo, ou são formados em qualquer outra coisa, ou sequer têm uma formação universitária, mas é gente culta, erudita e capaz de elaborar e de produzir informação. Agora, eu acho que você pode ter exceções, mas o fato é que a disputa em torno do diploma é uma disputa de interesse do patrão, que quer precarização do trabalho. Você matou, Rita. Essa é a questão. Eu participei da greve de 79, da fatídica, famigerada e derrotadíssima greve de 79 dos jornalistas. E, a partir de então, o Estado de São Paulo passou a publicar editoriais furibundos contra os novos jornalistas. E como é classe, como a grande mídia é a mídia também empresarial, é o poder econômico, a partir de então eles decretaram o fuzilamento do diploma. Tanto é que a derrubada do diploma foi ato de uma juíza substituta que só foi aquele dia para fazer o serviço e depois sumiu de cena. Não estou julgando aqui a conduta profissional dela, não me cabe, para isso é o Conselho Nacional de Justiça. Agora, bom, nós vivemos no mundo, a gente sabe das pressões reais que existem, né? Aí derrubaram o diploma, porque não tendo diploma, não existe a categoria, não existindo a categoria, não existe jornada de trabalho, não existe piso, não existe o limite. Direito ético, né? Você não tem responsabilidade, quer dizer, põe qualquer um ali, e o pior do que isso, impõe a triagem ideológica. Aí o patrão vai contratar só os carneirinhos dele para seguir o manual da Folha. Não aquele que está escrito, aquele que não é escrito. Né? E em todas as publicações. Oficioso, não oficial. Não escrito, o oficioso, mas vigente. Né? Enquadra legal, né? Bom, o Valcio vai falar daqui a pouco, porque me informam que o Na Linha já... Ok? Podemos chamar Na Linha? Vamos lá. Muito bem. Na linha, eu quero crer que estamos com o Josinaldo José de Barros, é isso? Cabeça, diretor, vice-presidente dos Metalúrgicos de Guarulhos. Cabeça, tudo bem? Olá, João, boa noite, tudo bem? Tudo certo. Cabeça, você tem tido aí, como o restante da diretoria, uma época de muita luta, muita disputa na base. O ano começou muito agitado e uma das lutas é na MTP. Hoje houve uma audiência em que o doutor Marcílio Penacchione buscou lá, pediu a instalação de dissídio e o julgamento da greve, né? Você esteve lá com um grupo de trabalhadores, você avalia que a gente obteve avanços naquela audiência? Olha, João, realmente, 2015 já começou bem aquecido, mas o caso da MTP é um caso atípico, é diferente, não tem muito a ver com a crise gerada no setor automotivo agora no início do ano. A MTP já vem se arrastando aí já há uns 3, 4 anos, devido a uma má gestão que o atual gestor, o Jonas Hipólito, adotou lá dentro, né? Então, é uma gestão onde não tem nenhuma confiança dos clientes, dos credores, dos bancos, dos trabalhadores, porque onde ele passou, ele deixou o rastro negativo. Mas a audiência de hoje, ela teve um pequeno avanço, porque teve um parecer favorável ao entrar com um processo na primeira instância em Guarulhos, onde vamos poder embargar, entrar com arresto de bens de todas as plantas do grupo MTP. Quer dizer, não só das unidades de Guarulhos. Eu também entendi que isso foi um ganho importante. Inclusive as 2 de Mauá e uma que tem no Rio de Janeiro. Correto. Para garantir
se caso a empresa venha a falir, porque ela está com pedido de recuperação judicial, se caso ela venha a falir, alguém pedir a falência dela, esse arresto de bens garante a penhora de todos os bens da empresa para poder pagar verba rescisória aos trabalhadores. Perfeito. Mas nós vamos continuar com o acampamento aqui em Guarulhos. Onde que é o acampamento? Em que local que O é? acampamento é na porta da fábrica da MTP aqui em Guarulhos, aqui no Parque Mas que Secap. bairro? É bairro Secap. Ah, Parque Secap. Perfeito. Isso. Aqui próximo ao Aeroporto Internacional do E o Guarulhos. acampamento é para que a empresa não retire os bens, que Pra depois empresa poderão não ser retirar arrestados. máquinas, não retirar matéria-prima, não retirar nada. Então está tudo fechado. Os trabalhadores e os sindicatos estão fazendo rodízio dia e noite, de domingo a domingo, para não deixar tirar nada. E amanhã, 8 horas, nós vamos fazer uma assembleia, 8 horas da manhã, para definir também a ocupação das 2 plantas de Mauá. Então nós vamos estar acampando também em Mauá. Tem 2 unidades lá, já envolvemos o sindicato de Mauá, que é o mesmo Santo André, eles vão estar nos apoiando, os companheiros da Força Sindical também vão estar lá nos apoiando. Então, a partir de segunda-feira, estamos acampados também e vamos parar as atividades das 2 plantas de Mauá. Perfeito. Cabeça, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Você, com outros diretores, tem feito aí um trabalho extraordinário e incansável em defesa daqueles 770 trabalhadores que receberam um telegrama de pé na bunda, né? Então, Verdade. Parabéns e conte aqui o nosso programa para ajudar naquilo que for possível os trabalhadores, gente que acorda cedo, dorme tarde e ajuda o Brasil a crescer. Não é patrão aventureiro cuja profissão é quebrar a empresa rentável, não. Essa gente, aliás, precisa depois avisar lá a Polícia Federal, porque eu acho que já é caso que extrapola o sindicalismo. Obrigado, Cabeça, um abraço. Obrigado, João, e obrigado ao Câmara Aberta. Um abraço a todos. Bacana, voltamos com Câmara Aberta Sindical, hoje falando de tudo, né, que a gente fala de sindicalismo, de categoria, de manifestações, de mobilizações, de imprensa sindical, de como é que esses setores se organizam nas entidades de classe. E como houve hoje o ato, eu vou perguntar para a Rita, como é que a assessoria de imprensa do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo cobriu a manifestação. Vocês estiveram lá, o sindicato participou? Participou, os dirigentes estavam Sim, por lá sim. pela Paulista e a gente mandou uma equipe, uma repórter, uma fotógrafa. Repórter de texto ou de imagem? De texto. Tá, de eu- texto, já cobriu para o site, É. já é pauta do jornal, não só do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, mas também da Federação Nacional dos Engenheiros, que a gente fecha aqui na nossa mesma redação em São Paulo, porque é fundamental, né? Isso é se engajar na mobilização dos trabalhadores contra retrocessos, eu acho que é um compromisso de todo o movimento sindical e de todo mundo que quer que o Brasil vá para o lado do crescimento, do desenvolvimento e do bem-estar social. Né? Sim, sim. Marco, como é que vocês cobriram lá no Sintetel? Nós- E vocês usaram lá o Zap Zap, lá o WhatsApp? Sempre, Nós só falamos né? Zap Zap, que é o menino do Maranhão lá da Força que fala, né? Sempre. Esse tal de evento- Zap Zap, agora nem só fala No pelo Zap evento Zap. de comunicação da Isso, Força, né? Nós estivemos também lá na manifestação hoje na Paulista, nós cobrimos com 2 equipes, uma equipe da reportagem impressa com foto e repórter e uma equipe de TV para a gente cobrir imagem, entrevistamos alguns dirigentes e também dirigentes nossos participaram. Eu acho muito importante a equipe de jornalismo estar presente, porque eu sou ainda da velha guarda, como dizia Cláudio Abramo, né? Certo. Não existe jornalismo de telefone. Você tem que estar presente, você tem que sentir o clima. Então, manda o pessoal para a rua mesmo. E eles trouxeram bastante material e a gente já postou no site uma nota com belas fotos. Eu acho que a gente tem que repercutir isso. Quanto mais a gente repercutir, melhor. Rita, você... não, Val, né? Senão É, aqui eu vou pulando. Como é que vocês pessoalmente, cobriram lá? pela CNTM eu fiquei na retaguarda, porque o base da comunicação da CNTM é o site da CNTM, né? www.cntm.org.br. Pode repetir, por favor? www.cntm.org.br. Eu fiquei na retaguarda colhendo informações dos metalúrgicos de todo o Brasil, né? Inclusive de Guarulhos, né? Recebi fotos de Guarulhos, de Santa Rita do Sapucaí, de Volta Redonda, de Curitiba e por aí afora. Tem mais coisa para amanhã ainda. E com relação à assessoria de imprensa dos metalúrgicos, uma jornalista foi até lá com 4 fotógrafos, então foi Uau. de imagem Vamos pedir imagem. Eu também vou 4 pedir. fotógrafos. Bacana, bacana.
E aí no site vocês vão continuar, porque tem o antes, o durante e o depois. Vocês vão dar desdobramento, a cobertura? Agora vamos pegar a cobertura da grande imprensa nos jornais impressos de amanhã. A gente faz uma seleção, um clipping de notícias, né? E esse clipe de notícias, tanto no site da CNTN quanto no site do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a gente faz um clipping diário de notícias para informar tanto a diretoria quanto a categoria do que foi o evento de hoje, que eu acho que foi um evento histórico importante para o movimento sindical marcar presença nesse 2015, né? Perfeito. Nós vamos voltar a falar de imprensa sindical, do jornalismo que é feito pelos profissionais nas entidades de classe, em que medida que essa comunicação sindical forma uma espécie de rede alternativa e também de contenção do conservadorismo da grande mídia, mas daqui a pouco. Temos um intervalo. Antes do intervalo, porém, quero mandar um abraço a duas pessoas que nos acompanham sempre. Primeiro é o Nildo Nogueira. O Nildo, com quem eu tentei falar hoje, por falta de tempo de ambas as partes, nós não podemos falar. Nildo, um forte abraço. Mande um abraço para sua esposa, tudo vai correr bem, tá? Vai melhorar, tá bom? Como você sabe que você já passou por poucas e boas, eu também, e a vida segue, né? Tem fé no taco que dá tudo certo, tá bom? E também um outro abraço eu mando para o Antônio Rogério Magri, meu amigo, ex-ministro Magri, que nos acompanha sempre aqui no Câmara Aberta Sindical. Magri, um abraço para você, tá bom? Vamos ao intervalo, agora entram alguns filmes, alguns spots de entidades que nos acompanham aqui no Câmara Aberta Sindical. Daqui 2 minutos e meio voltamos com o programa com o Val Gomes, da CNTM, Rita Casaro, Sindicatos de Engenheiros, e o Marco do Sintetel. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O jornal Metrô News publicou na edição do dia 22 de janeiro matéria sobre a preparação das centrais sindicais para o ato contra as ameaças dos direitos trabalhistas. Ainda na página, Mota reafirma compromisso com os aposentados. A matéria mostra a insatisfação do sindicalista com as medidas provisórias 664 e 665. Dias 22 e 23 de janeiro, tivemos eleições em Jaú. A chapa encabeçada pelo companheiro Paulo Zaqueu foi eleita com quase 100% dos votos válidos. O pleito foi prestigiado por vários dirigentes sindicais comerciários do estado. Brusa Rosco representou o presidente Mota. Convocados pelas centrais sindicais, centenas de trabalhadores participaram nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro, na Avenida Paulista, do Dia Nacional de Lutas em Defesa dos Direitos e do Emprego. As manifestações unitárias contra o pacote fiscal ocorreram em todo o país. A FEComerciários mobilizou os seus 68 sindicatos filiados a participarem da manifestação. E eles não decepcionaram, compareceram e estiveram sempre ao lado do presidente Mota. Para o escritório da OIT aqui do Brasil, o setor de turismo e hotelaria é um setor muito importante, na medida que emprega uma grande quantidade de trabalhadores no país. A gente sabe que eles ultrapassam a cifra de 1 milhão, né? Reunindo aí o conjunto das categorias que formam esse setor. E, por outro lado, também é um setor prioritário do ponto de vista da OIT no Brasil, porque é um setor onde a gente sabe que existem déficits muito sérios de trabalho decente. Essa questão de achar que, porque nós estamos nas grandes metrópoles, por exemplo, não tem trabalho escravo, tem. Então foi aqui num período que nós tivemos de crise, né, do capitalismo, então foram criados aqueles tipo, como é que chama, economia solidária, né, cooperativa, que na verdade, aqui no Brasil, na verdade, as cooperativas viraram Coopergato, entendeu? São empresas que se
transveste de cooperativa para explorar a mão de obra do trabalhador de forma escrava. Perfeito. Falou o Luizinho da Nova Central. Eu, por falar em Nova Central, eu mandei até ontem uma mensagem pela internet para o Sebastião Soares, que é diretor da Nova Central, é um dirigente sindical cuja tese de mestrado foi sobre Sartre. Então, é interessante, né, o Tiãozinho, gente muito boa. E o Tiãozinho foi quem certamente ajudou, em 2012, a produzir esse belíssimo material. Nós já mostramos aqui. A Hora do Cerrado, ele até deu um depoimento. Uma proposta da Nova Central para o uso sustentável do cerrado brasileiro. Por que eu estou ressuscitando esse material? Porque a seca aqui em São Paulo tem várias explicações. Uma delas certamente é porque estão desmatando o cerrado de uma forma brutal. Então os cerrados, eles ocupam as cabeceiras das nascentes nos rios em Minas Gerais. Esse é o berço das águas que chama, né? E chamam. Então, ao desmatar os cerrados, tem depois o reflexo aqui no sul, no sudeste, nas metrópoles, porque não tem água. Então vou voltar a ler esse material, viu, Tiãozinho? E vou fazer um texto lá na agência sindical sobre esse belíssimo trabalho produzido pelo movimento sindical. E ao dizer isso, e para não ser longo aqui no meu sermão, viu, Marco, Rita e Val Gomes, assim, as pessoas, de um modo geral, e não são obrigadas a conhecer, pensam que o movimento sindical é só agitação e greve. Quando você pega, por exemplo, um depoimento de um cabeça lá de Guarulhos, falando do trabalho que eles vêm fazendo, de enfrentar um mau patrão, ver se garante um mínimo para aqueles trabalhadores, acampa na empresa para que o mau patrão não retire o maquinário que seria, digamos, é a comida que vai ser colocada na mesa dos trabalhadores do futuro. Esse é um trabalho louvável do movimento sindical. Quando você pega esse enfoque que eles fazem do meio ambiente, também é o movimento sindical, e isso a grande mídia, infelizmente, não divulga e tem uma posição muito preconceituosa em relação à ação sindical. Estou contando isso. Vocês viram aqui no intervalo, dirigente sindical falando de trabalho escravo, o da OIT, que é uma organização respeitabilíssima, toda a mobilização da Federação dos Comerciários. Isso mostra o alcance do movimento sindical brasileiro, a sua seriedade, a sua representatividade e o seu peso. Bom, antes de tocar o assunto aqui de mídia sindical, eu quero mostrar mais um material que é o jornal da CNTM, da Confederação. Esse aqui é de dezembro, número 15. Observatório Metalúrgico. Ô Val, por que tem esse nome de Observatório Metalúrgico? O Observatório Metalúrgico foi uma sugestão do consultor sindical João Guilherme em um dos encontros de comunicação da CNTM. E a minha ideia da CNTM é continuar além de dar ênfase no site da CNTM, é a publicação periódica do jornal da CNTM, com reportagens com as federações filiadas. O nome foi o nome aprovado pelos participantes do encontro de comunicação. Que também este guia foi uma das propostas dos participantes. Os participantes são jornalistas e os dirigentes sindicais. Esse guia pode ser baixado no site? Pode, já tem no site. E como é que faz? Acessando o site da CNTM, www.cntm.org.br, você tem lá na primeira página o PDF. Que é de graça? De graça, pode baixar, beleza. Pode reproduzir em sites e pode ler e tentar, porque o objetivo é que a entidade faça um departamento de comunicação. Pode usar, né? Pode usar. Marcos Tirelli, o jornal também tem o nome de Linha Direta, o jornal do Sintetel. Sim. Esse pessoal de telemarketing é representado pelo sindicato? Sim, sim. Todos os teleoperadores das empresas de call centers são representados pelo Sintetel. Que após a privatização, a categoria expandiu-se. Que aí vieram as prestadoras, vieram as empresas de call center. Hoje a categoria é estadual, conta com quase 400 mil trabalhadores na base. É muita gente. 400 mil. Engenheiros quantos são no estado, Rita? São cerca de 200 mil. E metalúrgicos representados pela CNTM, 1.200.000. Então 1.200.000, 1.600.000, 1.800.000. É gente, hein? É gente. Aqui nessa mesa, entidades que representam. É muita gente. E aqui tem uma publicação também, por estarmos falando de imprensa sindical, vamos materializar aqui o que nós estamos discutindo, né? Brasil Inteligente, que é uma publicação da CNTU, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Nível Universitário. E tem aqui a CNTU e as eleições, 50 propostas para avançar
no nosso desenvolvimento. Os engenheiros, eles são desenvolvimentistas, é uma marca, né, da categoria. Essas propostas, que eixo elas têm, Rita, daqui dos engenheiros? Então, isso está ligado exatamente com aquilo que você estava falando do papel do movimento sindical, que vai além da luta corporativa, que é essencial e importante, mas que o movimento sindical hoje discute o país e tem propostas. Esse foi um debate que foi feito entre todas as categorias que compõem a CNTU, entre elas os engenheiros, no momento pré-eleitoral em 2014, com propostas que se consideram assim, nas mais diversas áreas do desenvolvimento, educação, saúde, habitação, ciência e tecnologia, meio ambiente, coisas essenciais que no Brasil ainda não estão resolvidas e que essas categorias defendem que seja. Essa revista foi entregue no período pré-eleitoral do ano passado a todos os candidatos, inclusive a presidente Dilma, Sim. Com uma esperança muito grande de que sejam levadas em consideração. Hoje que ele viu, vocês não entregaram? Infelizmente não, ele ainda não havia sido nomeado, mas se tivermos oportunidade, quem sabe ele se sensibiliza. Sim. E do que tem aqui de mais, o que você acha que é mais palpável desse... É a questão da educação. O Murilo, que é o presidente, ele fala muito assim na necessidade... Aliás, tem o ISITEC, o Instituto dos Engenheiros, né? Uma escola de tecnologia, né, dos engenheiros. Sim, o ISITEC é um projeto que está super... Dia 23 de fevereiro, começam as aulas no curso de Engenharia de Inovação. É uma graduação em período integral, duração de 5 anos. Curso pioneiro no Brasil. Sim. E também é uma iniciativa pioneira, uma escola desse tipo, tendo como entidade mantenedora um sindicato, e o ISITEC é fruto exatamente dessa discussão que os sindicatos de engenheiros em São Paulo e a Federação Nacional dos Engenheiros travaram ao longo dos últimos anos, da necessidade de você, que tipo de profissional você tem que formar para enfrentar os desafios do Brasil hoje e no futuro próximo. Correto. A escola não tem o objetivo de competir no mercado da educação, é uma turma com 60 alunos, mas é a ideia de mostrar um projeto de excelência. E é verdade que o Aldo Rebelo vai dar aula inaugural? Aula inaugural. Aula magna, né? É a aula inaugural do curso, com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, 23 de fevereiro, às 9 horas da manhã, no ISITEC. E é só para os alunos ou vocês vão abrir para convidados? Vamos abrir para convidados, para poder ouvir o ministro. E para a imprensa sindical também? Com certeza, principalmente. Val Gomes, Marco Tirelli do Sintetel. Aponte 3 marcas que você considera, ou 3 características que tornam um bom jornalista sindical. Olha, primeira é o comprometimento. Eu acho que isso é fundamental. Você ser um cara comprometido, porque o movimento sindical, às vezes apesar de você não ser sindicalista, você se torna um sindicalista. Então você acaba atuando junto com a sua diretoria. Em segundo lugar, eu acho que você tem que se comunicar bem e também saber transmitir corretamente as informações de uma forma muito clara. Nós, jornalistas sindicais, a gente tem a função de traduzir para o trabalhador as grandes questões nacionais que eles colocam nas linguagens dos economistas, na linguagem dos advogados. Cabe a nós traduzir isso para o trabalhador. Então, e terceira colocação, eu acho que você tem que ter uma visão ampla e um conhecimento sólido do mundo do trabalho, do mundo da economia. Você tem que estudar, não é porque você entrou para o jornalismo sindical que você vai parar de estudar. Você tem que se estudar, tem que se qualificar, requalificar, para cada vez mais poder atender às nossas demandas, que é informar o trabalhador e defendê-lo corretamente. Vamos ver se há convergência ou divergência aqui na mesa. Rita, você concorda com essas 3 características que ele apontou e você acrescentaria uma outra? Não, concordo plenamente. Você veja que o Marco descreveu ali uma coisa que não é simples, né? Sim. Não é simples, mas eu... por isso que o jornalista sindical ganha bem. Sem comentários. Há controvérsias. Eu acho que tem um desafio muito grande fazer a comunicação sindical. Eu acho que é um desafio muito grande e isso que o Márcio colocou, o comprometimento é importante. E há quem diga, mas por que você já ouviu coisa desse tipo, mas por que você trabalha no sindicato? Você não conseguiu emprego? Sem incompetente? Você se encostou aí? Não, é pelo contrário, porque trabalhar para o movimento sindical me coloca no lado que eu escolhi do mundo.
E você precisa de muito empenho e de buscar muita competência, buscar aptidões e se esforçar muito para fazer esse trabalho. Há uma reportagem, mas Val Gomes, rapidamente, eu acho a imprensa... Elencaria, sim. A imprensa sindical é um mercado importante. Eu acho que, me parece que as novas gerações de jornalistas que estão saindo já até procuram já trabalhar em assessoria de imprensa. Não só da sindical, mas da empresarial também, né? Eu acho que para o jornalismo feito para o trabalhador é interessante porque você reúne duas coisas, você o profissional e você a sensibilidade social também, porque nós vivemos num país de desigualdades sociais incríveis ainda, né? Com assédios, com demissões imotivadas. Então eu acho que a gente é militante também, além do profissional. Perfeito. Nós temos um intervalo, mas antes de chamar o intervalo, eu registro que o doutor Itamar de Godoy ligou de Brasília, dizendo que está nos assistindo pelo site da TV, www.tvaberta.tv.br. Muitíssimo obrigado, Itamar. Itamar, que já foi advogado trabalhista e hoje também está na área, mas desenvolve outras atividades, é meu amigo aqui da casa. Obrigado, Itamar. Um forte abraço, muita saúde para você, tá? Vamos ao intervalo, a entrevista com o Serginho Leite, que preside a FECINFAR, Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, e é dirigente nacional da Força Sindical. Vamos lá? Conta pra gente, resumidamente, como está estruturada hoje a Federação dos Químicos? Bom, a Federação dos Químicos, uma entidade já que sobrevive há mais de 55 anos, fundada em 1958, então nós vamos fazer 57 anos esse ano, 2015, possui 33 sindicatos filiados a essa federação e reúne aí quase 200 mil trabalhadores no estado de São Paulo, dentre esses 33 sindicatos filiados. Nós estamos organizados numa sede ali na Liberdade, na rua Tamandaré, conta aí com uma estrutura importante de assessoria de imprensa, jurídico, colônia de férias em Praia Grande, temos aí atendimento, uma ação sindical em apoio aos sindicatos filiados nas mobilizações, greves, uma equipe para auxiliar sindicatos em grandes negociações coletivas, todo o nosso departamento administrativo, financeiro, enfim, ela tem uma importante organização. Agora, mais importante do que isso são efetivamente os resultados que essa categoria vem conquistando ao longo dessa luta, como, por exemplo, 40 horas semanais na indústria farmacêutica. Também na indústria farmacêutica, avançamos aí para a obrigatoriedade de 180 dias de licença maternidade a todas as mulheres trabalhadoras. Na área da saúde e segurança também, já um debate amplo e aberto sobre a nanotecnologia, que é uma preocupação muito grande na saúde dos trabalhadores. No campo cidadão, vocês são pioneiros num projeto de prevenção, de conscientização à AIDS. É o Verão Sem AIDS. Como é que está a programação do Verão Sem AIDS para 2015? Tem o início com uma caminhada no próximo dia 31 de janeiro, uma caminhada em Praia Grande, e à noite com atividades de conscientização, palestras, entrega de materiais didáticos em toda a orla da praia. E uma questão importante, Robson, dessa vez o Projeto Verão ele não acontecerá somente em Praia Grande. Esse ano já está estendido lá para Caraguatatuba, nas colônias de férias de parceiras como de Osasco, dos metalúrgicos de Osasco, também dos químicos de Guarulhos, que tem colônia de férias em Caraguatatuba, e estamos viabilizando também esse projeto para o movimento sindical que possui colônia de férias em Ilha Comprida. Também pretendemos esse ano também realizar, faltam alguns detalhes para acertar até com a prefeitura local para utilizar a orla da praia, mas acredito que nos próximos dias já teremos uma data já precisa em Ilha Comprida também para iniciar o projeto Verão Sem AIDS nessa orla da praia. Bom, quem quiser nos visitar pelo site é o www.fequinfar.org.br. Repetindo, www.fequinfar.org.br. Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, hoje debatendo, conversando, trocando ideias, dialogando sobre imprensa sindical, a imprensa dos trabalhadores, a imprensa que tem lado, o nosso lado. Com Val Gomes, assessor de imprensa da CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.
presidido pelo Miguel Torres, né? Rita Casaro, assessora de imprensa do CESP, Sindicato de Engenheiros no Estado de São Paulo, presidido pelo Murilo Celso Antunes. Não. Campos Pinheiro. Campos Pinheiro. O Murilo Antunes é o escritor lá. O Marco Tirelli, assessor de imprensa do Sintetel, presidido pelo Almir Munhoz. Aí, acertei. Muito bem. Marco, você, como jornalista sindical, qual foi a cobertura, qual foi o fato, qual foi o evento que lhe trouxe mais mais alegria profissional? Você se lembra? Me lembro. Eu acho que são vários, né? Teve alguns momentos históricos. Por exemplo, cobrir a última Conclate. Eu achei que foi um momento histórico, né? Porque havia a primeira Conclate lá atrás, aí eu fui na segunda Conclate. Os primeiros de maio que a gente tem coberto, eu acho muito interessante como vai gente, as pessoas, você vai conversar com as pessoas, elas estão interessadas, tudo mais. Mas assim, o que eu acho mais legal cobrir, várias vezes, cobrir greve, cobrir movimento de trabalhador. Isso pra gente dá um ânimo muito legal, você tá lá no meio, você conversar, ver os problemas que eles estão passando, você acaba se solidarizando e pega para você aquele problema e para poder você denunciar as falcatruas que as empresas fazem com os trabalhadores, né? Perfeito. Rita, eu vou fazer outra pergunta. Você vai ficar muito repetitivo, Rita. Assim, quando você olha assim para a imprensa sindical, a nossa imprensa que nós fazemos 25 horas por dia, o que você apontaria para melhorar essa imprensa? Eu acho, Franzin, que, de um modo geral, a imprensa sindical é muito valorosa e cumpre o objetivo. O que eu acho precisa, isso que o Val estava contando aqui um pouco, talvez ampliar a compreensão sobre a importância de você ter estruturas e profissionalização, né? Os dirigentes são colaboradores valiosos, os dirigentes são aqueles que estão lá com a base e sabem o que deve ser pauta, o que deve ser enfocado e etc. Mas você precisa de estruturas e profissionais. Isso que talvez, acho que as entidades todas precisariam de mais recursos e investir mais recursos em comunicação. Eu acho que, de um modo geral, vai no caminho certo, mas quando você pensa nas áreas de comunicação das entidades, elas são sempre muito menores que as empresas, que os grupos de comunicação. E muitas vezes a gente está fazendo a guerra da informação com esse lado, então fica muito desigual. O Sérgio Gomes do Alboré, o Sérgio, nosso professor, ele, a meu ver, ele fez a síntese disso. Ele diz assim, precisamos de equipe e equipamento. Bom, o Sérgio Gomes, que praticamente foi quem me colocou para trabalhar no Sindicato dos Engenheiros, é um grande orientador para mim até hoje, junto com o João Guilherme, né? São os dois gurus. Então, é basicamente correto, isso, né? Sem dúvida. O Val Gomes, antes de fazer a pergunta, que nós já estamos correndo para a prorrogação, digamos assim. O Renato de Perdizes manda dizer, o programa Câmara Aberta Sindical, único no gênero no Brasil, é o grande colaborador para difundir o bom jornalismo sindical. Obrigado, Renato, pelas suas palavras, obrigado pela sua audiência. O Val, nós temos patrão também. Né? O dirigente sindical, embora ele não seja dono do sindicato, há quem acha que seja, né? Mas não é. De bom senso não também tem, né? Também tem esses casos, né? Mas nós temos uma relação com o patrão, que é o diretor, ou de comunicação, ou o presidente do sindicato. Como é que isso passa bem? Você percebe que uma compreensão melhorou? Estão mais assim, são hoje mais capazes de entender a complexidade do jornalismo sindical? Eu acho que sim, acho que as redes sindicais ajudaram a aumentar a participação da produção dos próprios dirigentes, né, na base. Eles estão fotografando, eles estão enviando por e-mail, por zap, para colocação imediata nos sites das entidades, né? Embora eu considere ainda o jornal em papel, na base metalúrgica, fundamental para o contato de dirigente no debate com o metalúrgico, né? O João, eu queria responder também a questão que você fez para o Marco com relação. Eu fiquei muito feliz com a produção deste guia de imprensa sindical metalúrgico. E também fiquei muito feliz em ajudar a CNTM a organizar esses eventos de comunicação. Uma colega da base metalúrgica, jornalista sindical, me perguntou qual foi o resultado do primeiro encontro, né?
falei assim, olha, depois do primeiro encontro, alguns departamentos de imprensa foram criados. Catalão, que é um sindicato novo, fez uma estrutura. Aliás, a menina lá, a Juliana, que manda sempre... A Juliana... Manda sempre matéria pra gente. Sempre. E o questionamento foi da Cristiane de Osasco, que tem um trabalho muito bom, né? Então, temos imprensas consolidadas e essas que estão surgindo. Goiânia, o dirigente, o presidente do sindicato veio ao primeiro encontro e ele fomentou a comunicação. E tem vídeo, tem rádio. Então, é uma coisa interessante. Nos sindicatos metalúrgicos, no jornal metalúrgico, eu lembro de ter feito matérias a pedido do então presidente Paulinho da Força. Ele falou, Val, você vai entrevistar pessoas desempregadas. Então, foi um momento que a gente foi para a periferia de São Paulo, a pedido do dirigente. A sensibilidade do dirigente com relação a esse tema, né? Foi importante a matéria sobre o desemprego. Nós vamos fazer uma rodada final aqui muito rápida, eu registro que ontem eu estive com o Mauro Ramos, que é o assessor de imprensa dos comerciários de São Paulo, aqui eu conheci em 77, portanto já faz algum tempo, e o Maurinho me mostrou lá que eles estão usando o WhatsApp lá no site do Sindicatos Comerciários, e nós vamos depois fazer uma matéria sobre isso, viu, Mauro, para mostrar essa nova ferramenta. Tem 700 milhões de usuários no mundo e 30 bilhões de mensagens por dia, portanto é uma coisa impressionante, né? E o movimento sindical, evidentemente, que está, no bom sentido, se apropriando dessa tecnologia. Rita Casaro, pessoa que quer entrar em contato com o Sindicato de Engenheiros, entrar em contato lá com o Departamento de Imprensa, como é que faz? Tem um e-mail, tem um telefone? Pelo site encontra todos os contatos e todas as possibilidades. E qual que é o site? www.seesp.org.br. Marco Tirelli, como é que faz contato com o Sintetel, contigo na assessoria de comunicação? Pelo mesmo caminho, acesse o site www.sintetel.org, não tem BR, termina no org. E lá você tem todas as informações dos departamentos, assessoria de imprensa, o telefone e e-mail de todo mundo. Perfeito. Val Gomes, contato com a assessoria da CNTM. Com a assessoria de imprensa é imprensa@cntm.org.br. Isso o e-mail? É o e-mail. Ok. E o e-mail da sede da CNTM, que é em Brasília, é cntm@cntm.org.br. Perfeito. Mas temos uns 30 segundos. Algum assunto que você quer falar ou posso ir tocando? Eu queria só pegar a carona dos dois aqui com relação... eu tive a oportunidade, trabalhando para os engenheiros, de trabalhar com um projeto que eu prezo muito, que é o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Perfeito, que eu acompanhei algumas rodadas, excelente. Que é um projeto assim, muito generoso por parte dos engenheiros, porque é um projeto para o Brasil, e é um projeto que mostra que este país tem jeito. Tá. Assim, então, que a gente tem como crescer e dar condições de vida digna para a população toda. Então, essa foi uma oportunidade boa de trabalhar na imprensa sindical. Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo os três convidados, Val Gomes, Rita Casaro, Marco Tirelli, muitíssimo obrigado. Espero que a gente tenha feito um programa aqui esclarecedor, bacana e agradável sobre a imprensa sindical, sobre a imprensa dos trabalhadores, sobre a mídia que é do nosso lado e que vocês, telespectadores, tenham também tenham tido um contato mais assim, digamos, mais próximo com essa imprensa, que é uma imprensa muito militante. Eu acredito que tem uma palavra que talvez defina a relação do jornalista sindical com o seu trabalho, que é a palavra compromisso, né? Eu acredito que essa palavra, ela mais ou menos resume por que você na vida foi atuar desse lado e não do outro, respeitando, evidentemente, quem não está do nosso lado, porque nós não podemos aqui também querer que as pessoas todas pensem igual. Mas a palavra compromisso, ao meu ver, define. E por falar em compromisso, eu quero dizer que eu tenho um compromisso profissional sexta-feira em Guarulhos, que é uma coletiva de imprensa dos metalúrgicos. Eu tenho um exemplar só, e evidentemente vou passar para a senhorita aqui presente à mesa. Metalúrgicos de Guarulhos, região, conquistas de 2014. Ganhos de salário, avanço na PLR, novos benefícios, conquistas por fábrica, melhoria nos bairros, ação social. É um trabalho que há 7 anos é feito. Nunca havia sido feita uma coletiva de imprensa na cidade de Guarulhos. Nem o prefeito da cidade havia dado uma coletiva de imprensa. Cidade de 1.300.000 habitantes. E um sindicato de trabalhadores fez a primeira coletiva. Há 7 anos vem sendo dessa forma. Num hotel ou então num restaurante, com dignidade, com espaço, com mesa, com água, com suco, com comida para as pessoas.
Então eu estou reforçando aqui o convite aos jornalistas de Guarulhos, aos sindicalistas que queiram lá nos acompanhar nessa coletiva, todos serão bem-vindos. Muito obrigado, Rita, obrigado, Val Gomes, obrigado, Marco do Sintetel. Até quarta-feira com o novo Câmara Aberta Sindical. Me esqueci aqui, eu acho que nós temos o programa da sexta na rádio na Agência Sindical. Será que vai ser com a doutora Maria Maeno? Eu quero crer que às 17 horas da sexta-feira a gente tem um programa na rádio web da Agência Sindical. Tenho a impressão que será com a doutora Maria Maeno. Quem é Maria Maeno? Médica do trabalho, militante por todos nós, conhecida, reconhecida e respeitada. Bom, a todos que nos acompanharam aqui no Câmara Aberta Sindical, um forte abraço. Hoje eu estou pilhado, assim, quando eu não durmo direito, eu acelero, estou sempre em quinta marcha. Obrigado a todos, até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical, debatendo o mundo do trabalho. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.